Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre quais são os métodos da introdução alimentar. A gente sabe que uma introdução alimentar bem orientada, uma introdução alimentar adequada, a criança vai colher frutos para o resto da vida. Então é nesse momento que a criança começa a formar hábitos saudáveis de vida. Então se essa introdução alimentar foi bem orientada, feita no momento certo, com os alimentos corretos, a chance dessa criança ser saudável para o resto da vida é muito grande e muito maior comparado com as crianças que não tiveram um bom acompanhamento durante essa introdução alimentar. Então vamos lá. Até os 6 meses a gente sabe que é aleitamento materno exclusivo. E no vídeo anterior, que eu postei aqui no IGTV também, eu falei um pouco sobre por que a alimentação deve ser iniciada aos 6 meses, não antes e não depois. Então, até o bebê completar 6 meses de vida, o ideal é que a família já se interesse mais sobre o assunto de introdução alimentar. Porque do 0 aos 6 meses da criança, é interessante que a família, caso ela não tenha um hábito alimentar saudável, que a família já vai começando a se adequar para que quando esse bebê começar a comer, esteja no ambiente mais saudável possível. Então tá, vamos lá, chegou a hora. O bebê completou 6 meses de vida. E as perguntas que surgem no consultório são as seguintes. Por onde que eu começo? Quando que eu começo? Como que eu faço? Começo com fruta, com legumes, com carne, com arroz, com feijão, com sopa, com papinha, com suco? Então, vamos lá. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre quais são os métodos. Então, como que a gente inicia essa introdução? Então, vamos lá. Existem 3 métodos diferentes de dar início à introdução alimentar. O primeiro método é o método tradicional. Então, o que significa um método tradicional? É basicamente quando a criança ela é alimentada, mas ela não se alimenta. Peraí que eu vou explicar. Então, quando a criança é alimentada, geralmente o cuidador, o pai, a mãe ou quem esteja dando a comida para essa criança, é ela que dá a comida, não é a criança que come sozinha. Então, geralmente essa refeição ela pode ou não ser em forma de papinha. Então, esse é o primeiro método tradicional, quando os pais ou o cuidador dá a refeição para a criança. O segundo método é o BLW. Ele teve muita fama, está repercutindo bastante nesses últimos anos, porque ele realmente é um método novo. Então, o que é o BLW? É basicamente quando a criança ela guia a própria refeição, ela mesmo se alimenta. E o cuidador, os pais, eles só ficam lá olhando e vendo se a criança não vai engasgar, então tomando todos os cuidados certinho. Então, o que é o BLW? É quando a criança ela tem a autonomia, ela tem a responsabilidade de se alimentar. Então, a criança pega o brócolis, a carninha, o frango, enfim, ela mesma se alimenta. Então, ela tem contato com as texturas, tem contato com o cheiro, tem contato com o sabor. Ela decide se ela vai ou não comer aquele alimento. Então, esse é o BLW. É basicamente quando a criança, ela mesma guia a sua refeição. E o terceiro método, que é a participativa, que é basicamente a mistura desses 2 métodos. Então, a criança é alimentada pelo seu cuidador, então pelos pais ou com quem ele esteja fazendo aquela refeição, mas também tem a autonomia de se alimentar. Então, existem esses 3 métodos, que é, primeiro, a tradicional, segundo, a BLW, e o terceiro, que é a fusão desses 2, que é a participativa. Agora que eu já apresentei os 3 métodos da introdução alimentar, sempre fica aquela pergunta, tá, mas qual que é o melhor método para iniciar a introdução alimentar? Porque os pais, geralmente, eles sempre querem o melhor para os seus filhos. Só que não existe uma resposta para essa pergunta, porque não existe o melhor método. O que existe é o método que a família se adapta, o método que o bebê se adapta. Porque muitos pais às vezes ficam tristes porque querem fazer o método BLW, por exemplo, mas a criança não aceita, a criança não gosta, a criança não se interessa por esse método. Então, o melhor método é o método que a criança queira e que os pais também estejam de acordo. E com certeza essa é uma fase que gera muitos medos e insegurança nos pais, porque tudo que é novo acaba gerando um pouco mais de insegurança mesmo.
Mas o que é importante alertar é que cada criança é única, cada criança é um ser individual cheio de vontades e que o que serve para uma pode não servir para outra. Então, nunca comparar as crianças. Por isso também que é muito importante sempre ter um profissional capacitado que vocês confiem para caso surja alguma dúvida, alguma insegurança, algum medo, vocês poderem contar com essa pessoa que está preparada para orientá-los, né? Então era isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição no direct, nos comentários. Fiquem à vontade. Obrigada!